Olá, galera! Hoje o projeto O Ensino da Genética Viagem ao Mundo Invisível é mostrar para vocês como resolver as questões do quiz sobre a primeira lei de Mendel, que disponibilizamos nos nossos stories. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. E aí, vamos resolver juntos? Gregor Mendel era um multicientista muito à frente de seu tempo. Ele realizou diversos experimentos em meados do século XIX, que revolucionaram a ciência, em especial a genética. Desde quando nos entendemos como indivíduos, passamos a nos questionar sobre o motivo pelo qual uma criança nasce com o cabelo parecido com o pai, com a boca igual à da mãe, ou como alguns irmãos podem ser tão parecidos e outros tão diferentes. Ou até mesmo como alguns netos podem nascer tão semelhantes aos seus avós. Em outras palavras, ao longo de milhares de anos, nos questionamos sobre a herança biológica, mesmo antes desse conceito existir. E Mendel, embora não tenha sido o primeiro a descobrir as regras básicas da hereditariedade, ele foi o primeiro a quantificar, fazendo marcações matemáticas. Além disso, seus trabalhos só foram compreendidos pela Academia Científica 35 anos depois de sua publicação. Por esse e outros motivos, Mendel é considerado o pai da genética. Agora vamos à nossa primeira questão, que é uma adaptação do site Brasil Escola. Para realizar seus experimentos, Mendel usou um organismo que apresenta curto tempo de geração, cultivo fácil e que gera grande número de descendentes. Que organismo foi esse? Mendel já possuía conhecimento sobre técnica de hibridação em plantas, o que fez, é claro, que ele optasse por estudar a herança biológica em vegetais. Mendel precisava de uma espécie que tivesse características vantajosas ao seu estudo, tais como facilidade no cultivo, ciclo de vida curto, o que permite a obtenção de várias gerações de plantas em pouco tempo, alta facilidade em polinizar de forma artificial entre as diferentes linhagens que permaneciam gerando descendentes férteis, características fáceis de serem identificadas, como por exemplo a cor da semente, que não possuíssem um meio termo, que só poderiam ser verdes ou amarelas, ou a vagem, que só poderia ser inflada ou sulcada, a casca, que só poderia ser lisa ou rugosa, e a planta, que só poderia possuir uma estatura alta ou baixa. Por esse motivo, Gregor Mendel escolheu a ervilha, que foi seu material de estudo mais usado e o mais comentado até os dias de hoje. Nossa segunda questão dizia o seguinte: a coloração da pelagem dos camundongos albinos é devido à homozigose recessiva dos alelos azinho. Já a presença de pelo menos um alelo dominante, azão, faz com que o camundongo apresente a pelagem preta. Se um rato macho azão-azão cruzar com uma fêmea azão-azinho, qual a probabilidade de nascerem filhotes albinos? Bem, para que a prole seja albina, como a questão mesmo já indicou, é necessário que apresente dois azinhos, ou seja, que esteja em homozigose recessiva. Para testarmos isto, basta fazermos o quadrado de Punnett da seguinte forma. A questão diz que um dos camundongos é heterozigoto e o outro homozigoto dominante. Sabendo disso, montamos o quadrado de Punnett dessa forma e realizamos o cruzamento. Assim, observamos que dentro das 4 possibilidades genotípicas, nenhuma apresenta a combinação alélica azinho-azinho, responsável pelo albinismo em camundongos. Logo, as chances de nascer um filhote albino fruto desse cruzamento é de 0%. A terceira e última questão foi retirada de uma das provas do Enem e dizia o seguinte: a deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Essa é uma doença hereditária de caráter. Como a questão diz que os pais podem não saber que são portadores da doença, isso significa que os pais são heterozigotos, ou seja, azão-azinho e azão-azinho. Eles portam o gene da doença, mas não a manifestam. Se fizermos o quadrado de Punnett, vamos ver que a proporção fenotípica é de 3:1, porque teremos um homozigoto dominante, que não apresentará a doença, 2 heterozigotos, embora sejam portadores da doença, não irão manifestá-la, e teremos a chance de
um homozigoto recessivo. Então, como a própria questão diz, uma chance em 4 do filho nascer com a doença. Logo, podemos definir que essa doença só se manifesta em homozigose recessiva, sendo, portanto, a nossa resposta correta a letra A. Que viagem, né? Aproveite para estudar e visite nosso site e o nosso canal no YouTube. Curta esse vídeo e não se esqueça de deixar suas dúvidas e de compartilhar. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!